paz do Senhor, amém? Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler do versículo 36 ao 45. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao verso 45. É um versículo muito conhecido por todos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Podemos ler? A palavra de Deus nos diz assim: em seguida, foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-o dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar, e pela terceira vez repetindo as mesmas palavras, então voltou para os discípulos e disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Senhor meu Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Pai Santo, Pai querido, quero falar da tua palavra hoje. Eu venho te pedir que tu venha usar a minha vida, Senhor. Senhor, fala comigo neste momento, Senhor. Eu preciso da tua unção para dizer, meu Pai, às suas ovelhas aqui, meu Pai, o que o Senhor colocou para eu falar para ela, para edificar a tua casa. Senhor, que não seja eu falando, mas a sua voz falando com cada um deles aqui. Eu te peço, meu Pai, que não haja nenhum impedimento, Senhor, que não haja nenhuma distração por parte de mim, Senhor. Senhor, eu quero falar aqui, Senhor, em teu nome. É por isso que eu estou aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Irmãos, por motivo técnico, tá? Não vai ter o PTT, tá? Por motivo técnico aqui, vocês vão só prestar atenção em mim e na palavra. Então, quem é que nunca passou um momento difícil na vida, né? Quanto mais à noite, né? À noite, quando, vocês estão me escutando? À noite, quando você passa por momentos difíceis, às vezes você pensa que ela nunca vai terminar, né? Você olha para o relógio, vê o relógio lá, o relógio parece que está congelado. Você olha, não consegue dormir. Se eu for perguntar para cada um de vocês aqui, se algum de vocês já passaram por momentos difíceis durante o período da noite, eu acredito que muitos levantariam a mão, amém? Eu posso dizer para você que apenas uma vez em toda a minha vida, com 56 anos, eu passei um momento muito difícil na minha noite. Foi na noite do meu infarto. Foi na noite do meu infarto. Para mim, essa foi uma noite muito difícil na minha vida. Mas, como difícil, Jesus também teve sua noite difícil. Assim como eu, como você, como ele, teve uma noite muito difícil, na noite aonde ele foi traído, na noite aonde ele orou ao Senhor, sabendo que ele ia ser entregue na mão de pecadores, e lá ele ia ser açoitado, ele ia ser humilhado, cusparado, ele ia ser preso. Então, o que aconteceu nessa noite? Eu gostaria que vocês voltassem um pouco e no mesmo capítulo, fosse no versículo 31. Volte um pouquinho atrás, uma página atrás, e vamos ver o versículo 31. A palavra de Deus fala assim, ó: então Jesus disse:
esta noite todos vós escandalizei comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Olha só o que aconteceu nesta noite. Além dele ser ferido, as ovelhas naquele momento ficarão dispersas, ou seja, soltas, sem orientação, sem comando. Mas ele disse que no terceiro dia ele ia ressuscitar, e quando ele ia ressuscitar, ele voltaria para as suas ovelhas. E nessa lição que nós lemos aqui, no Evangelho de Mateus, eu pergunto, o que podemos tirar de lição daqui? O que nós lemos aqui que chamou mais atenção? Por que Jesus gostava de orar em Getsêmani? Por que Jesus, dos 12 discípulos, só chamou 3, no qual foi Pedro e os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João? Por que ele só chamou os 3, não chamou a todos, os 12? Por quê? Será que ele fazia acepção de pessoas? Será que ele falava, não, eu quero vocês, que vocês são melhores? Será que no meio de Jesus, será que no meio daqueles discípulos, Jesus achava que alguns eram preparados para algumas ocasiões e outros não? Por que ele selecionou apenas 3? E outra coisa, irmão, Jesus também disse que ele voltou quantas vezes? 3 vezes. Por que ele voltou 3 vezes? E encontrou todas as vezes os seus discípulos dormindo, em momento aonde ele sabia que ele tinha que orar ao Pai, que ele tinha que buscar força, que ele tinha que se fortalecer, para que se preparasse, para quando chegasse a hora de ele ser traído, ele está pronto para ser entregue, como um cordeiro, é isso? Como um cordeiro. Então, nós vamos ver isso agora. O versículo 36 fala dessa forma: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Getsêmani era um lugar preferido de Jesus, sabia? Era um lugar onde Jesus Cristo gostava de fazer essas orações. Getsêmani era um jardim, ou um horto, não sei conforme vocês podem interpretar, mas mais conhecido como um jardim. E ele era localizado, Getsêmani, ele era localizado no Monte das Oliveiras, e ali o Senhor Jesus Cristo, ele passava a maioria do tempo dele orando, passava falando com o Senhor, um lugar calmo, um lugar tranquilo, um lugar onde cada um de nós devemos ter para falar com Jesus. Eu acredito que vocês devem ter um lugar assim chamado Getsêmani, um lugar especial, um lugar onde você pode passar as suas orações em sossego, né? Um exemplo, para você falar com Deus, você deve ter um lugar na sua casa que você tem a maior intimidade para falar com Ele. Concorda comigo? Qual seria esse lugar hoje? Seria a sala? Seria o quarto? Seria a cozinha? Seria na varanda? Não, o lugar que nós temos é o nosso quarto. A palavra de Deus fala lá, quando você for orar, você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta, em secreto o Pai te vê, em secreto Ele vai te falar. E esse é o lugar, é um Getsêmani para cada um de nós, é um lugar tranquilo. No seu quarto, irmão, existe intimidade, existem segredos ali, que cada um de vocês aqui, aonde eu falo isso, vocês sabem do que eu estou falando. Ninguém entra no seu quarto, ninguém deita na sua cama, ninguém mexe nas coisas aonde estão o seu quarto, no seu quarto ali. E ali, meu irmão, ali até as tuas particularidades, só quem sabe ali é você, Jesus, porque Ele sabe o que acontece ali, Ele sabe, dali, Deus, das intimidades que nós temos com nossos cônjuges, até outras coisas, estão ali dentro, e esse é o lugar perfeito. Esse é o lugar perfeito aonde o Senhor quer que todos nós estejamos, em constante oração.
Eu me lembro que eu tinha uma sogra, né? A minha sogra era uma mulher de oração. A minha sogra, quando acordava, ela no quarto dela, né, onde acabei de dizer, ela começava a orar de 6 às 8. E depois de meio-dia às 2, às 2h30, até 3 horas. E depois de 6 até às 19 horas. E eu ficava pensando, olhando para ela, será que ela estava dormindo, como esses discípulos estavam aqui? Aí eu ficava pensando para ela, não, ela não está dormindo, ela estava falando com Deus. Irmão, quanta intimidade com o Senhor, quanta intimidade dentro de um quarto com o Senhor, quantas palavras foram derramadas, choros ali, que eu via a minha falecida e saudosa sogra, orando. Nós, quando oramos ao Senhor, nós temos que colocar alguma coisa, presta atenção, de valor na presença do Senhor, assim como a minha sogra colocou. Você pode me ver hoje aqui, eu sou uma resposta de oração da minha sogra. Eu posso ver vocês aí, alguns de vocês podem ser resposta de oração de alguém. Amém? Isso também mesmo, olha só. Eu já vou entrar no versículo aqui. Por falar em resposta, quando eu era professor da escola bíblica, professor da aula de batismo, eu tinha uma aluna, que essa aluna vinha sozinha para a igreja. Ela vinha sozinha. E uma curiosidade minha, eu cheguei a perguntar para ela e falei assim, você tem marido? Ela me respondeu que sim. Você tem filho? Ela me respondeu que sim. E eu falei, onde que eles estão? Eu falei, no momento, eles não estão na igreja. Aí eu falei para ela, mas não se preocupe, eles estarão na igreja com você. Aí ela falou, como é que eu faço isso? Continua vindo à igreja, continua estando na igreja. Aí quando eu dava aula para ela, ela chegava para mim e falava assim, olha, Diácono Júlio, eu vou falar um negócio contigo, hoje eu vou assistir a aula e tenho que voltar para a casa do meu marido, porque eu preciso fazer comida para ele, porque eu preciso também dar atenção para o meu marido. Amém. Falei, faça isso. E ela fazia dessa forma. Ela vinha, às vezes ela ia embora, aí ela vinha de noite, sozinha, às vezes eu via ela saindo para aquela porta triste que eu falo assim, né? Triste, né? Ia sozinha, vinha os cultos de terça-feira sozinha. Irmão, sabe o que aconteceu depois do batismo dela? Sabe o que aconteceu? Ela passou a vir com o marido e a filha dela para a igreja. Ela ganhou a família dela para a igreja. Foi a oração? Foi o quê? Foi a santidade dela. Ela santificava o marido com a presença dela. E o marido também, a mesma coisa. Tem maridos aqui que hoje santificam, entendeu? As suas esposas que não querem vir e passam a vir. A minha esposa me santificou através do testemunho que ela vinha para a igreja. Eu não gostava de igreja, eu não queria vir para a igreja. Mas minha mulher orava. Enquanto tiver um orando, está todo mundo no lucro. E ela vinha. E quando ela se batizou aqui nas águas, o marido dela viu, a filha dela viu, e hoje eles estão na igreja. Os dois já são batizados, entendeu? Entre o esposo e a filha, estão batizados. Estão conosco até hoje na igreja. Isso não é maravilhoso, irmão? Isso não é uma coisa de Deus. Isso não é algo feito por Deus. Olha só, eu vou lá naquela igreja, eu vou ver como é que é, e só ver como é que é, e me envolvo, e depois eu trago a minha família toda para a igreja. Que maravilha! Que obra que Deus faz quando um quer. Então vamos lá, vamos entrar. No versículo 38, diz assim, então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha só o que aconteceu aqui, no versículo 38, Jesus disse que a alma dele estava muito triste mesmo. Jesus chegou a um ponto, Som. Glória a Deus. Jesus chegou a um ponto, irmão, a falar com os irmãos, os discípulos deles ali, que a alma dele
estava profundamente triste até a morte. Se alguém chegar para você e disser que sua alma está profundamente triste até a morte, uma coisa eu quero falar com vocês: começa a orar, começa a colocar o joelho no chão, começa a colocar a cara também no chão, porque alguma coisa de séria está para acontecer, e você pode reverter até essa situação. Amém? Nós estamos orando aqui, irmão, de terça-feira, de quinta-feira, nós estamos orando aqui por todas as pessoas, mas infelizmente, irmão, nós vimos que tem pessoas aqui na igreja que só querem a bênção, mas não querem a oração, não querem vir buscar o Senhor. Então no versículo 38, a palavra de Deus fala assim, ó: então lhe disse a minha alma. Jesus falou para ele: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Irmão, tem momento na sua vida que você precisa de alguém do teu lado, como está aqui. Você não aguenta o tranco sozinho, nem Jesus falou para ele: a minha alma está triste, ficai aqui, igreja, ficai aqui e orai comigo, ficai aqui e vigiai comigo, ficai aqui e vê o que eu posso fazer por cada um de vocês. Irmão, companhia é boa, de Jesus é melhor ainda. A companhia de Jesus é tão boa, irmão, tão boa, que às vezes a gente está aqui prestando atenção em certas coisas lá fora, nós estamos ligados lá fora, e uma palavra vai e nos tira toda a preocupação. Quem é que não tem preocupação aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Vocês têm preocupação ou não têm preocupação? Os que têm preocupação agora levantam a mão. Todos nós temos preocupação, e são muitas, irmão. São muitas, eu tenho muitas preocupações. O único que não tem preocupação é uma criança. Se você não tem preocupação, hoje você não passa de uma criança. Criança hoje não quer saber de nada. Criança hoje só quer saber de comer, beber e se divertir. Agora já nós, os adultos, quantas coisas nós temos na fila, né, para resolver. E uma coisa é de cada vez. Às vezes a gente pensa que não vai nem aguentar nenhum tranco, né? Mas é nesse momento que a gente chega e fala igual Jesus falou aqui com seus discípulos: ficai aqui comigo, né? Ficai aqui, minha esposa, ficai aqui do meu lado. Preciso de você. Não consigo tomar essa decisão sozinho. Preciso orar com você para que você fale comigo o que é necessário a ser falado aqui nesse momento, a resolver. Resolve comigo. Resolve essa situação comigo aqui, porque esse cálice está muito pesado para mim. Me ajuda a tomar essa decisão. Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele falava com o Pai. Ele tinha que se preparar com o Pai naquele momento, para que ele pudesse, mais tarde, não entrar em desespero. Crente entra em desespero, irmão? Crente entra em desespero? Entra. Se você orar, você não vai entrar. Você pode até ter aflições, você pode até ter uma tempestade imensa na sua vida, imensa mesmo, grande, mas o desespero para você com Deus não vai ser nada. Você lembra de Pedro quando saiu do barco e foi ao encontro de Jesus? Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava indo bem. Enquanto ele se preocupou com os ventos, ele começou a afundar. Então, irmão, nós temos que olhar para Jesus como um alvo. Às vezes a gente fala que Jesus está ao nosso lado, né? Jesus sempre está ao nosso lado. Jesus é uma boa companhia. Eu entendo de uma forma que Jesus para mim tem que ser um alvo que tem que ser alcançado. Então eu tenho que ver Jesus e continuar seguindo para frente. Eu não tenho que ver minhas dívidas do lado direito, eu não tenho que ver os meus problemas do lado esquerdo, eu não tenho que ver as contas que estão atrás de mim, eu não tenho que ver nada, eu tenho que ver Jesus, porque quando eu vejo Jesus, ele sempre vai me dar um alívio, sempre vai me dar um escape. No versículo 39, irmão, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja eu como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus fala para Deus, para que ele venha, para que Deus venha fazer a sua vontade.
Essa vontade é que tem que ser a melhor. Quantas decisões a gente toma na vida, todos os dias, irmão? Quantas decisões a gente toma na vida que, ao tomar as decisões, a gente paga por isso. E às vezes, Deus nem escuta a nossa oração, porque Ele sabe que a gente não sabe pedir como convém. A gente chega, ora, coloca o joelho no chão e fala: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero que você faça isso, amanhã eu quero ver o resultado. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero receber isso, por favor. Se o Senhor não receber, eu largo o Senhor. Não, gente, Deus quer, a primeira coisa que você faça é que você se humilhe na frente dEle. Se humilhe na frente dEle, para que Ele possa te atender. Você vai passar por um momento difícil. Crente que é crente, não tem moleza não, meu irmão. O crente, ele passa por situações que às vezes a gente fica olhando lá para fora e fala: pô, o ímpio lá, ele tem mais oportunidade, ele tem mais chance do que do que cada um de nós aqui. Mas a gente fica prestando atenção em certas coisas que a gente fala: Senhor, afaste de mim esse cálice, eu não quero nada disso para mim. O que eu quero é o que o Senhor me dá e já me basta. Eu quero as coisas que vêm lá do alto, eu quero as suas bênçãos, eu quero a sua orientação, eu quero orar pelo meu irmão que está aqui. Essa é a vontade que o Senhor quer para nossas vidas. No versículo, irmão, 40, voltando para os discípulos, achou dormindo. E Pedro, então, nem uma hora pudesse vos vigiar comigo. Será que a gente tem um tempo para falar com Deus? Jesus falou 1 hora. 1 hora é muita coisa para você? É? Para oração? Para uns não. Para uns eu acho que ele deve estar até na introdução, né? 1 hora você no teu quarto lá, amém. Mas 1 hora você fazendo uma oração aqui para todos aqui, você vai ver que todos vão dormir mesmo. Porque a oração às vezes ela tem que ser bem breve e objetiva. Mas 1 hora para você orar no seu quarto, de repente, 1 hora não é nada. Não é nada. Será que Jesus fala, ó, o dia tem 24 horas, e nessas 24 horas eu quero 10% que você fala comigo, ou seja, 2h40? Será que Ele determina esse prazo para cada um de nós? Irmão, tem certo tipo de cristão que não ora, que é um gelo, irmão. Ele é um gelo. Ele é um gelo, ele não consegue se derreter na presença do Senhor, não consegue falar nada, não sai nada da boca dele. Eu era assim, sabia? Eu não gostava de orar. Eu tinha receio, quando uma pessoa me chamava para orar, eu me escondia. Eu ficava até quando terminava esse momento, aí que eu aparecia. Mas aí Deus me mostrou o quanto que eu estava errado. Sabe por causa de quê, irmão? Porque eu orava mandando em Deus. Eu orava pedindo a Ele as coisas que Ele tinha que me dar. Eu orava a Deus falando para Ele as coisas: ó, se eu te dei, eu quero de volta. Olha só. Mas a palavra nos limpa, né? A palavra nos limpa, nos conserta. Um pregador chega aqui, fala de mim para você, fala para outro, e aquilo a gente só se envergonha. A gente chega e fala assim: poxa, como é que eu estava errado, como é que eu fui ignorante, como Deus me ensina, através de um silêncio, através de poucas palavras. Silêncio que eu falo é através de poucas palavras. E eu comecei a fazer as coisas diferentes. Comecei no pouco e depois fui para o muito. Comecei a orar pouco, comecei a falar com Deus, pedindo a Ele perdão pelos meus pecados, e dos pecados que eu fui pedindo perdão para Ele, as coisas vieram a acontecer. Mas Ele pede, irmão, assim como Jesus falou aqui, ó, nem 1 hora, no versículo 40, Ele fala assim, ó, nem 1 hora podeis vigiar comigo. Se você ora, vou falar agora uma coisa aqui muito interessante. Se você ora, mulher, se você ora, é um homem de oração, homem, você tem que entender que você tem que colocar uma pessoa muito importante na sua frente. Se é o caso da esposa, você tem que colocar
o seu marido em oração, todos os dias, cobrir ele de oração. No caso, a mulher, a mesma coisa. Entendeu? O marido vai trabalhar, você vai, ora por ele. Senhor, está aqui meu marido, leva ele em segurança, Senhor, para o trabalho, tira todas as confusões da frente dele, Senhor, que ele possa voltar para minha casa, diante dos teus braços. Eu entrego ele, Senhor, no teu braço e peço que o Senhor me devolva nos seus também, meu Pai. É a mesma coisa é a mulher. Irmão, tem um capítulo aqui, na Bíblia, aqui em Lucas. Abra a sua Bíblia e no Evangelho de Lucas. Olha o que é quando uma pessoa trabalha e quando as outras agem. Olha só, eu peço a vocês que abram a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo, nós vamos ler do versículo 5 até o 9 e depois outro versículo. Podemos ler? Acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5 até o 9. A palavra de Deus nos fala assim: no dia de Herodes, o rei de Judá, houve um sacerdote chamado quem? Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era da filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram quê? Justo diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e sendo ele avançados em dias, ou seja, eles eram muito velhos. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na hora do turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume do sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para qual queimar incenso. Zacarias, irmão, conforme a palavra de Deus fala aqui, ele era um homem velho, né? Mas ele tinha um trabalho de purificar a igreja com incenso, né? E naquela época eles tinham lá me esqueci o nome agora, como é que se fala? Aquela cestinha lá que ficava purificando o incenso, e o incenso lá também podia ser interpretado como pó ou pedra, né? Queimando pedra também, eles esquentavam a pedra, exalava aquele cheiro e purificava todo o templo. Esse era o trabalho desse sacerdote. Ele ia lá, fazia toda a purificação. Você olha esse templo aqui, se alguém for limpar isso aqui, dá um baita de um trabalho, não é isso? Imagina um homem fazendo isso, com aquele negócio assim, levantando aqui troço pesado, para lá e para cá, purificando o templo. Agora, o mais interessante, enquanto ele trabalhava lá, olha o que acontecia. Vamos ler agora o versículo 10, fala assim, ó: durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, o quê? O quê? Orando. Então é assim, meu irmão. Quando teu marido trabalha, você ora. Quando tua esposa orar, quando tua esposa trabalhar, o marido ora. Quando o pastor aqui estiver pregando, nós estamos intercedendo em oração. E por aí vai. Por aí vai. É essa a vontade que Deus quer que a gente faça. Oração. Deus jamais quer que você fique em algum lugar totalmente quieto, sem abrir a sua boca. Você é instrumento do Senhor, você é uma bênção de Deus, e para você ser uma bênção de Deus, você tem que começar a interceder, você tem que começar a falar, você tem que começar a dizer. E por que, irmão? Olha só, eu queria falar uma coisa com você. Por que Deus escolheu Pedro, Tiago e João? Por que apenas esses três? Será que eram os mais próximos ao Senhor? Será que eram os mais capacitados? Não, olha só, em toda a igreja, tá? Em toda a igreja, tem pessoas que têm um desenvolvimento melhor do que os outros. A gente tem que aceitar isso, é isso? Um exemplo, uns nasceram para pregar, outros nasceram para quê? Para servir, outros nasceram para
louvar, outros nasceram para quê? Para ensinar. Então nós temos, entendeu? Uma equipe diante de Jesus para que não haja contenda, para que não haja ciúme, entendeu? Então cada um tem aqui o seu ministério, o seu chamado. Então nessa ocasião a gente tem que saber que entender isso e falar, entendeu? E falar o que Deus quer falar com cada um de nós. Deus quer que você fale alguma coisa. Deus precisa usar a sua vida, irmão, para alguma coisa, não apenas para ficar sentado no banco. Enquanto você fica sentado no banco, vocês ficam o quê? Se preparando. Agora, quando você sai daí e vai fazer a obra do Senhor, Ele quer que você pelo menos interceda, fale com alguém. Amém? Versículo 43. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Irmão, tu já viu alguém dormindo, quando você fala, ele fica assim, ó, pesado? Tu olha, tu vai falando com a pessoa está com os olhos pesados, pesado, não. Jesus deixou aqueles homens lá no monte, lá, entendeu? E eles ficaram assim com os olhos pesados. Os olhos, meu irmão, não abrem de jeito nenhum quando a pessoa está com sono. E quando você for, por favor, vai preparado, irmão. Começa no dia já fazendo a sua relação, começa no dia querendo o seu propósito, porque se você começar a ajoelhar e falar, Senhor, vamos começar a nossa ação, você vai dormir. Já orou deitado? Quem já orou deitado aqui, levanta a mão. Meu irmão, acho que não passou aqui de 1 minuto, porque já aconteceu comigo isso também. Não consigo. Quando eu acordo, eu falava, meu Deus, onde que eu parei? Parei em algum lugar, onde que eu parei? Não dá para orar deitado, como diz o ditado popular, não rola, meu irmão, não sai nada, e Deus deve até falar assim, dorme, neném, só assim, tá, dorme, neném. Deve te tratar como uma criança. Não sai nada, é uma vergonha. Presta atenção, lembra disso, eu vou me lembrar também. Se você for orar deitado, você vai passar uma vergonha perante o Espírito Santo, e ele vai fazer igual vocês estão fazendo aqui, ele vai rir, ele vai achar a graça, entendeu? Ele vai olhar para os teus olhos e vai falar assim, ele vai abrir os seus olhos, ele vai, meu filho, é melhor você dormir, amanhã a gente continua essa conversa. Amém? Então aqueles discípulos estavam com os olhos pesados, irmão. Estando com os olhos pesados, não tinha como aproveitar nada. E Jesus precisava da oração deles ali. Jesus precisava da intercessão dele ali. A cada momento ali, eles tinham que falar alguma coisa. A particularidade com o Senhor lá era só com Deus, Jesus e o Senhor lá. E a função daqueles homens ali é conforme ele falou, vigiai comigo, vigiai e orai. Se você não vigiar, meu irmão, você vai dormir. Sinceramente, você vai dormir. Como sempre, às vezes você chega aqui e vê umas pessoas aqui na igreja, claro, o ar-condicionado às vezes nos derruba, mas não vamos botar a culpa só nele não, mas às vezes se você não vigiar e não ficar em sintonia com a palavra, você vai dormir, irmão. Não tem outra explicação, você vai perder o melhor da sua festa. No versículo 44 fala assim, deixando novamente foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. 45, então voltou para os discípulos e disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Irmão, amados, homens e mulheres de Deus, se você não orar, se você deixar as coisas que você quer na sua vida muito para trás, quando chegar a hora, não vai adiantar mais você orar de nada. Não vai adiantar você orar, porque já é tarde demais. As coisas já aconteceu, você não se preparou, você não colocou diante do Senhor a sua súplica, e você
como diz o ditado, você vacilou, você caiu. Agora vamos entrar no final, na conclusão. Irmão, por que Jesus voltou 3 vezes? Por que ele voltou 3 vezes, sabendo que aqueles discípulos estavam dormindo? Ele podia estar lá, pegando lá toda a sua, o que ele precisava com Deus. Ele fazia lá a comunhão com o Senhor lá, e chegava e falava dessa forma: Senhor, deveria ter falado assim: Senhor, por favor, eu vou ali ver aqueles que vieram comigo. Quando chegou lá, viu lá os 3 dormindo, e falou com ele, falou: então, nem uma hora podeis vigiar comigo. E depois ele foi orar de novo, foi orar pela segunda vez. Na segunda vez, quando ele foi orar, o que aconteceu? Ele continuou vendo os seus discípulos orar, e falou de novo com os discípulos. Na terceira vez ele foi orar de novo, e quando ele voltou, ele continuou vendo os seus filhos ali, os seus discípulos ali, dormindo. Aí eu te pergunto, irmão, por que Jesus voltou para aqueles discípulos? Por que Jesus voltou? Eu vou te explicar por que ele voltou. Porque Jesus é o Deus que sempre volta. Jesus é o Deus que sempre volta. Ele voltou para mim, ele voltou para você. Ele nunca nos deixou só. A palavra de Deus me fala lá no livro de Mateus, no 28, lá no capítulo 28, lá no finalzinho ele fala: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele jamais vai lhe abandonar, por mais que você durma, mais que você durma no seu quarto, por mais que você durma na sua cama, mais que você durma na igreja, por mais que você não venha, ele nunca vai deixar você para trás. A vontade dele, a vontade de Deus é que todos se salvem, não é isso? Essa é a vontade dele? Essa é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que ele esteja aqui com cada um de vocês, porque a palavra dele se cumpre. Como eu falei que a vontade do Senhor, ele acabou dizendo que todos, a vontade é que todos sejam salvos. Por quê? Porque ele tem um desejo de ver você no céu. Ele tem um desejo de ver a sua família no céu. Ele tem um desejo dele mesmo, de que sua família inteira seja salva. Se eu chegar aqui e falar aqui para cada um de vocês aqui, e falar assim: você tem alguém na sua casa que se desviou de Cristo? Acredito que tem. Mas Deus está orando por você e por ele, para que ele volte para a igreja. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai desistir das suas orações. Deus sempre vai olhar para as suas orações e vai falar: de tudo que você falou, uma coisa aí, eu te dou razão. E eu vou trabalhar nisso contigo. Vamos trabalhar nisso junto. Vamos trabalhar nisso junto para que o seu propósito seja, entendeu, alcançado diante de toda a sua petição. Orar, irmão, nunca é demais. Terça-feira nós estamos com os cultos aqui de orar, da família praticamente vazio. Sabe quem está trazendo as suas orações? Sabe quem está? Os que vêm na igreja, felizmente. Os que vêm na igreja estão trazendo a sua oração. Está chegando e falando dessa forma: olha, vamos orar por um amigo, porque o amigo está isso. Vamos orar por um, vamos orar por Beltrano e vamos orar por Ciclano. Então, nós estamos intercedendo por irmão que poderia estar conosco aqui às terça-feira. Geralmente os cultos de oração são sempre esvazios da igreja. Ninguém acredita, ninguém tem fé. Então ninguém pode reclamar, ninguém pode querer um resultado. Mas a gente ora, irmão. A gente ora, a gente intercede. A gente está no propósito de orações aí por alguns irmãos aqui na igreja aqui, e já acredito que Deus já está mostrando alguma resposta para cada um de nós. Deus só pede que a gente acalme o coração, que Ele vai trazer a resposta. Amém? Então, irmão, eu peço a todos vocês que continuem orando, continuem intercedendo, que vocês continuem a cada dia buscando ao Senhor, que as suas orações, você sempre coloque o seu joelho no chão e faça uma oração com um propósito. Não bota tudo no liquidificador, não. Bota uma coisa de cada vez.
Senão vai ficar tudo estranho, ninguém vai entender. Começa a orar por aquilo que você precisa orar, aquilo que você tem necessidade de orar, um emprego, interceder pelo irmão que está precisando de um emprego, um pai de família que está precisando de um emprego. Olha, você quer ver uma coisa? Eu tenho certeza que a nossa igreja é muito abençoada, sabia? A nossa igreja é muito abençoada. Eu faço parte de um ministério aqui na igreja, aqui, é da ação social. Ninguém me pede uma cesta básica, então eu acredito que as orações de muitos aqui, eu acho que nós estamos aqui num propósito de oração aqui, que todos estão empregados, irmão. Eu fiquei pensando nisso, o que a gente ganha, a gente está mandando para outras instituições, mas eu fico pensando às vezes, olha só, eu tenho no meu relatório que poucas pessoas me pedem uma cesta básica. Se me pede, porque as coisas estão boas para os lados dele, amém? E nesse propósito que eu preciso orar. Senhor, já que eu não posso abençoar os daqui, vamos abençoar os lá de fora que precisa. Vamos mandar lá para o centro de recuperação do pastor Valdir. Vamos mandar lá para o lar Amor Maior daquelas senhoras que precisam. Vocês já viram ali quantos feijão tem ali? Já viram ali quantos feijões tem ali? Muitos feijões tem ali, muitos mesmo. Então, essa oração que nós estamos fazendo, essa intercessão, está dando certo. Essa oração é muito boa. Então, oração como essa tem que dar certo na sua vida e também em outros aspectos. Amém? Quantos irmãos aqui estão empregados? Levanta a mão. Deus está vendo e o diabo está cego nessa hora. Levanta. Quantos irmãos? Amém. Quantos precisam de emprego? Quantos? Amém. Deus vai. Está vendo? Uma minoria. Mas Deus vai abençoar você, irmão. Creia nisso. Creia que uma porta já está aberta. Só falta você passar por ela com a tua oração. E quando você passar por ela, você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus, porque se ela abriu, quem abriu não foi o homem, não. Quem abriu foi Deus para tu passar. E quando você entrar lá, tem um propósito na tua vida, não só de você ganhar o seu dinheiro, de você ser luz naquele caminho lá, assim como cada um de nós somos luz. Acabou aquela história, entendeu? Da gente chegar num emprego e as pessoas ficarem caçoando de você, achando que você é evangélico, falando, ih, lá vem um Bíblia lá. Irmão, quando eu vou pro meu emprego, a primeira coisa que entra na minha frente é a Bíblia. Quando eu vou entrar na porta assim, eu entro com a Bíblia. Aí os caras falam, vocês trouxeram a Bíblia? Trouxe. A primeira coisa que eu faço lá é levar ela. E muitos ficam me olhando e não falam nada. Porque se falar o quê? Você quer falar o quê? É o que você quer dizer comigo? É o quê? Fala, não estou escutando direito, alguma coisa. Não temos que nos envergonhar do Deus, esse Deus que você serve, esse Deus que você ama, esse Deus que amou você primeiro. Nós não temos que nos envergonhar deles, pelo contrário, temos que falar dele, do amor dele, esse amor dele para todos. Temos que falar dele para patrão, para encarregado, para auxiliar. A Bíblia fica lá, irmão, olha só, eu não estou fazendo propaganda lá no meu trabalho não, mas a Bíblia fica aberta na minha mesa, e às vezes, irmão, sabe, quando entra alguém, eu estou lendo a Bíblia, ao invés de estar trabalhando, estou lendo a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, irmão, ele fala contigo em todas as horas. Às vezes o Senhor fala contigo, Júlio, dá uma olhadinha lá, naquela minha palavra lá que eu quero que você leia, estude ela mais um pouco, melhore ela mais um pouco no teu entendimento. Olha o que aconteceu com você, você vem orando, me pedindo resposta, e hoje eu te falo através desse louvor aqui que você está escutando no computador, essa música aqui maravilhosa que louvam para mim. Vai lá naquela passagem lá, vai lá ver o que está escrito lá no livro de Reis, capítulo 13, versículo tal, vê que eu estou falando para todos, esse todos inclui você também, esse todos inclui a igreja. Acalma-te teu coração, seja um homem calmo, com calma se resolve muitas coisas, mas com raiva eu não vou chegar perto de você. Eu quero que você chegue comigo calmo, para que possamos falar junto, numa sintonia só. Enquanto você estiver assim, eu falarei sempre contigo, eu nunca deixarei de falar com você. Eu sempre falarei com você aonde quer que você está. O teu carro que fica ligado lá nas rádios, escutando as mensagens, o teu rádio, você não sabe como eu vou contente contigo para o trabalho.
Ali eu uso a vida do locutor para mandar uma mensagem para todos. E esse todos é você. E eu me animo com isso, em ver você escutando algo de bom para mim, que Ele está falando aonde eu falei. E amanhã, aonde eu falei que Ele está dizendo para você e que você escutou, você vai dizer para outros também que precisa. Júlio, bota um caderninho lá no teu carro lá, porque eu sei que você para o carro para anotar e você se perde nas nossas ações. Começa a se organizar nas minhas palavras, começa a se organizar em tudo, Júlio. Se você se organizar, você vai muito longe. Eu preciso de você, eu preciso da tua igreja. Eu amo a tua igreja, eu amo você, eu amo a tua família, eu amo os pastores daquela igreja, eu amo até aqueles que me deixaram, que hoje meus olhos conseguem ver e você não vê. Se você soubesse do amor que eu tenho para todos eles, você não imagina. Ficaríamos conversando aqui por muitos e muitos tempos, mas eu não quero falar contigo muito tempo, eu quero falar contigo aos poucos. Então continua fazendo isso que você faz, continua levando a palavra de Deus, não só no seu coração, mas mostrando para aqueles que precisam ver. Não parece não, mas você está empurrando aqueles que precisam ser ajudados. E essa é a oração, essa é a oração que eu faço para você. Quantos pais de família hoje não estão nas suas casas, que estavam comigo e se afastaram das suas mulheres, e eu vejo aquelas mulheres chorando, e eu enxugo as lágrimas dela e guardo aquela toalha, para que um dia, quando tiver um encontro com ela, eu vou falar: lembra dessa toalha que você enxugou suas lágrimas? Ela hoje veio para minhas mãos, e eu guardo, porque aqui eu senti o cheiro da sua oração, eu senti o cheiro de que tudo que você pediu foi de acordo com a minha vontade. Eu quero mostrar isso aqui para você hoje. Eu nunca me esqueci de você, eu nunca me esqueci do seu esposo. Continua orando, continua intercedendo, fica um pouco mais comigo aqui. Quando eu estiver falando na igreja, apaga o celular, se desligue dele, fica um pouco comigo, fale mais comigo. Essa é a oração que eu faço, eu te amo, Júlio, eu te amo, igreja. Jesus fala: eu te amo, igreja. Você é um dos maiores patrimônios que eu tenho, essas vidas. Eu amo todos vocês, mas infelizmente tem pessoas que não chegam perto de mim. Ajuda elas a trazer para mim. Me ajuda, Júlio, fica ao meu lado me ajudando. Essa é a oração, irmão. Amém? Irmão, se você quer orar comigo, se você tem um propósito de oração, se você hoje quer fazer uma oração, vem aqui na frente, vamos orar, mais um minutinho de oração. Ainda tem um ou 2 minutos para orar. Se você tem algo a pedir ao Senhor, vem aqui na frente, vamos orar, vamos falar com Deus. Olha o que Deus quer falar contigo. Deus quer falar com você mesmo. Ele acabou de dizer, por 3 vezes Ele foi ver os seus discípulos, e Ele deu uma afirmação dizendo que Ele volta. Jesus voltou para te buscar, Jesus voltou, irmão, para estar aqui com você, e Ele não vai se cansar de você, Ele não vai se cansar da sua oração. Ele sempre tem alguma coisa para te responder. Então aguarde, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, está aqui teu povo, Senhor, eu não conheço cada pedido que está aqui à frente, mas antes dele se levantar, Senhor, eu creio que cada um deles aqui, meu Pai, se alegraram, Senhor, se alegraram, porque o Senhor sabe, meu Pai, que eles passam por momentos muito difíceis, meu Pai, e esse momento difícil que eles estão passando, eu sei, meu Pai, que o Senhor está preparando uma bênção na vida de cada um deles, meu Pai. Oh, Senhor, cuida dos meus irmãos, cuida da tua igreja, Senhor, eu creio, meu Pai, que em dias alguém aqui estará dando testemunho na tua casa, Senhor, testemunho dizendo como é bom servir a Deus, como é bom falar com o Espírito Santo, e essa resposta vem de imediato para mim. Senhor, eu quero, em nome de Jesus Cristo, Senhor, agradecer ao Senhor por não ter desistido de cada um de nós aqui, porque tu sabe, meu Pai, que no passado quem
nós éramos, Senhor. E hoje aqui, Senhor, no presente, o Senhor sabe como nós somos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoe a cada um deles aqui, em nome de Jesus.